inédita, porque o nosso olhar aqui é um olhar de quem já esteve deste lado do balcão, eu brinco, quem já esteve à frente, e hoje muitos dos professores que estão aqui, mesmo dos colegas alunos, né, estão à frente de gestão de sistema, seja de unidades prisionais, seja de áreas de reintegração social, e é muito importante o trabalho que você vem desempenhando, não só como hoje pertencente aos quadros do DPEM, mas como todo o seu trabalho em sua carreira. Você é uma pessoa que leva uma orientação aos gestores de suma importância, né? Nós que já estivemos aqui do outro lado do balcão, como eu brinco, sabemos das dificuldades tremendas que o sistema penitenciário nos impõe. E não adianta ficarmos com aquele pensamento apenas da abertura de vaga, porque nós sabemos que lá na frente a massa, o reeducando aquele preso, vai estar saindo. Então, nós temos que pensar em políticas da porta para fora, em critérios que possam realmente reintegrar aquele que, por um dia, cumpriu sua pena. E não só isso, né, Sandro? Nós sabemos também de toda a sistemática que envolve o sistema penitenciário num olhar de futuro, numa questão de inovação, numa questão de poder dar ferramentas ao gestor que possibilite, em todas as dificuldades que são tremendas, inúmeras, conseguir, com a sua equipe, às vezes a equipe reduzida, às vezes naquele plantão difícil, com ausências, mas que possa manter a manutenção, a gestão e principalmente a custódia de todos que ali estão em sua unidade, entre outros aspectos. Então, eu, rapidamente, até porque não quero atrasar a fala do nosso querido palestrante, mas eu vou citar em breves linhas aqui o extenso currículo que o nosso querido Sandro Abel possui em toda a sua trajetória profissional, mas que, de comum acordo, nós combinamos de o reduzi-lo para que possamos imediatamente iniciar a palestra. Então, o nosso querido palestrante, o Dr. Sandro Abel, é coordenador hoje geral de inteligência penitenciária, foi, em 2004 a 2018, coordenador geral, substituto da diretoria do Sistema Penitenciário Federal de 2015 a 2018, é professor de inteligência penitenciária, professor da disciplina de técnicas de inteligência penitenciária, mentor dos cursos da inteligência penitenciária da Escola Superior do DPEM. Ele é palestrante, ele é uma pessoa que motiva todos nós que estão no sistema penitenciário a sempre buscar o melhor. Ele cativa todo mundo com esse sorriso irradiante. Ele tem trabalhos focados na área do sistema desde sempre, é formado em Direito, tem especializações, e acho que, mais do que nada, agora eu vou passar ao nosso querido doutor Sandro Abel. Eu estou olhando aqui para ver se tem mais algum colega, o nosso querido professor doutor André Luengo, retornou aqui para a palestra do nosso Sandro Abel, professor André Luengo, e eu não queria falar antes, mas eu vou anunciar, meu querido Sandro Abel, já como parte integrante que nós vamos acertar também a sua vinda ao corpo docente. Então, além de palestrante, você virá a ser um dos nossos professores aqui do curso. É com você, Sandro. Obrigado, professor Cláudio. Boa tarde, bom dia ainda. É muito grato pela participação. Só confirmar se o som está ok, está tudo bem? Consegue me escutar bem? Odirley, já vi a presença do Zani, assisti um pouco da aula da professora Adriana, né? Já fiquei aqui com gostinho de quero mais. Eu já encantado, eu sou um defensor da capacitação e com o sistema prisional é uma das ferramentas que eu acredito ser a mais poderosa da transformação e principalmente do que a gente já visualizou nos últimos 10 anos. Eu vou tentar fazer um cenário aqui dos últimos 10 anos, que a gente consegue honrar todos os nossos colegas
que já saíram do sistema prisional, dos gestores que atuaram por anos, e aqui eu posso citar o doutor Lorival, para mim um dos grandes gestores do sistema prisional brasileiro. Não é fácil gerir 240 mil presos, você ter um time de 30 mil profissionais e fora tudo que se aproxima do sistema prisional e que o sistema prisional tem que ter em mente e articular. Então, nossa ideia aqui, nessa fala de 50 minutos, 1 hora, tentar ser dentro do prazo, deixar um pouquinho de quero mais, trazer essa energia, essa vibração, tanto para os alunos, como para quem está assistindo agora online, nas redes da universidade. O que é o sistema prisional? Que poucas pessoas na sociedade brasileira têm interesse de participar, e os que participam sofrem tanto, celebram pouco, né, e enfrentam dificuldades praticamente que diárias. E não tem sábado e domingo, é de domingo a domingo. Que sistema é esse? Por que dar notoriedade ao sistema prisional é de suma importância para os seus gestores? Porque a gente trabalhar, fomentar, incentivar a capacitação é uma ferramenta de transformação do sistema prisional que já foi declarado Estado Inconstitucional de Direito em 2016, se eu não me engano a data. E o que aconteceu nos últimos 5 anos? O cenário é o mesmo? Que transformação ocorreu? Eu vi a professora falando do IFOPEM, muito bacana trazer a discussão, a análise de dados, e o que a gente vai colocar aqui são apenas informações para que o próprio grupo, os próprios alunos encontrem visões para debater um tema prático, não ficar só na legislação, mas, como é que esses dados do IFOPEM está atualizado ou não? Como é que é os dados dos convênios? Onde é que eu posso achar essas informações? Quais são os principais estados hoje que têm um sistema prisional que eu posso utilizar como uma fonte de pesquisa? E aqueles que foram para a Corte Internacional de Direitos Humanos e que hoje estão entre os melhores do país. Quando eu falo entre os melhores do país, professor, é algo de 5 anos. Quando eu falo, por exemplo, do estado do Maranhão, que em 2017, no meio de um evento, e aí eu ainda era pouco conhecido no âmbito de sistema prisional, e eu passei a ser convidado para algumas palestras do Ministério Público. Eu estava num evento no estado de Rondônia, e lá, antes de iniciar minha fala, um promotor, de forma com muita sabedoria e muita técnica, citou alguns estados e ele citou Pedrinhas. E, na sequência, tinha representantes do Maranhão, e, na sequência, eu subo ao palco, e uma das minhas primeiras falas foi dizer que o Maranhão estava entre os 5 melhores sistemas prisionais do Brasil. Só que não tem essa métrica. Mas ali foi um susto, não só para o nobre promotor que tinha acabado de falar, e falou com razão, ele não falou simplesmente por falar, só que ele não tinha atualização. Porém, quem estava na plateia do Estado não reagiu, e quando viu minha fala, se espantou, porque às vezes é tão difícil trabalhar no sistema prisional que a gente está na correria do dia a dia e a gente não consegue olhar as transformações que nós fazemos. E um dos grandes líderes dessa transformação são os gestores. É o Odilei, é o Zani. Zani aqui presente faz parte de uma geração em Santa Catarina que recentemente foi visitado por ministros da Justiça, recentemente foi visitado por vários estados da federação, e vários estados já estão copiando o modelo de negócio para seu estado. Por isso que a gente vai falar aqui um pouquinho das boas práticas, por isso que a gente traz essa energia, porque nós descobrimos, professor Cláudio, que ao longo desses anos, o sistema prisional precisava de uma voz motivacional, porque a voz científica ela já está sendo debatida. E a voz científica, neste treinamento, neste curso, vai formar mais gestores, vai formar mais visões. E a gente, sim, vai conseguir pegar o que é prático em um lugar e colocar em outro. A gente vai conseguir pegar algo e dizer assim, isso aqui está errado. Nós temos que debater aqui o encarceramento feminino. Tem uma decisão do STF. E cadê? Ela foi cumprida? Quem está acompanhando? Aonde está essa informação? Quem eu procuro? Será que vai ficar no debate só do mundo acadêmico? Não, vamos sair daqui, vamos buscar essa informação
nos gestores. Vamos trazer esses gestores para debater o assunto aqui em tempo real, numa turma fechada, para a gente pegar essas ideias. E assim, eu tenho certeza que os próximos 5 anos serão transformadores. E sementes estão sendo plantadas. Nesse domingo, eu gosto de registrar sempre a data. Guardem essa data, 11/4/2021. Porque sementes para o sistema prisional vão ser colhidas com seus frutos daqui a 5 anos. Abel, por que você fala isso? Porque eu estive em Pedrinhas, no Maranhão. Pedrinhas foi para a Corte Internacional de Direitos Humanos e ninguém nunca mais falou, professor Cláudio. Odirley, Rafael, ninguém nunca mais falou. Só que Pedrinhas não existe. O quê? Demoliram? Não. Continua no mesmo lugar. Só que agora é Complexo de São Luís. E Rio Grande do Norte, Alcaçuz, a unidade prisional que nos colocou na visão internacional porque foi transmitida ao vivo, uma guerra campal. Quer dizer que a gente voltou na história, escudos medievais. Se você pegar uma imagem da internet, hoje a ideia aqui não é trazer slides, eu falei para o professor Cláudio, para justamente dar essa... Mas se agora entrasse uma imagem, e muitos têm na mente, aquela guerra campal, presos guerreando, e a Globo filmando da duna, porque não tinha nem contenção, então você tem uma duna do lado. E aí entra a primeira fala do nome gestão. Alguém chega para o governador e diz, governador, tem que demolir Alcaçuz. E eu não estou falando aqui porque eu não presenciei, porque está na internet, é fonte aberta, você pode ir lá e pesquisar. Alcaçuz tem que ser demolida. E aí, se você pega na história de Alcaçuz, que também tem algo na internet, vai dizer Alcaçuz foi feito para ser o presídio da reabilitação, lá em 1900 e alguma coisa. E aí alguém diz, foi construído nas dunas. E eu te pergunto, eu pergunto para quem está assistindo online, que já me viu falando, mas vai de novo a pancada. E cadê os presos fugindo de Alcaçuz nos últimos 4 anos? Será que o sistema escondeu tanto para debaixo do tapete que em 4 anos não foge mais preso pelas dunas, professor Cláudio? O que aconteceu de tão mágico que o Brasil foi colocado na Corte Internacional de Direitos Humanos? Mortes, mais de 26 mortes, números que alguns questionam, mas nossa equipe esteve lá, e 26 ou 28 mortes. E se falava como fosse um queijo suíço, que por baixo daquela unidade prisional tinha vários túneis que foram cavados ao longo do tempo. E eu pergunto, cadê esses túneis nos últimos 4 anos? Cadê o celular que mandou matar e parar universidades? Alunos deixaram de estudar porque Natal teve que parar, o ônibus não andava, consequentemente o aluno não conseguia ir para a sala de aula. No Maranhão, ônibus foram incendiados e pararam. E cadê os incêndios, os novos ataques? O que aconteceu? Por que parou e ninguém nunca... Não, porque foi colocado debaixo do tapete? Não. Porque a palavra gestão apareceu. Claro que quando eu comparo o Maranhão, eu posso falar com muita clareza que eu estive lá em 2014, no auge da crise. E eu sei, eu já tinha uma noção, porque eu sou piauiense, então conhecia, eu era policial civil e conseguia diferenciar as duas polícias do Piauí e do Maranhão. E, consequentemente, o sistema prisional do Maranhão é um sistema muito bom. Ele tinha uma gestão, ele tinha uma política de gestão muito boa. Ele tinha estrutura financeira. Quando comparado com outros estados, como, por exemplo, Roraima, que não tinha nada de recurso praticamente aplicado. E o que aconteceu se Rio Grande do Norte também a palavra gestão entra? Na sua proporção, o sistema começa a se transformar nesses lugares pelos seus gestores. E se você está aqui hoje, você está num domingo, no dia 11 de abril de 2021, diante de um cenário improvável, que é essa pandemia que estamos vivendo, de tragédia, de muitas dores, e o sistema seria o impacto de muitas dores. Nós estamos aqui trocando experiência, energia e conhecimento, e ativando o nosso cognitivo, para que nossos gestores tenham uma ferramenta teórica, a ferramenta jurídica, para que possam debater de igual para igual, e que a gente possa mostrar que o sistema veio para ser transformado. Os dados do SISDEPEN, que é o famoso IFOPEN, estão atualizados. Não do jeito que a gente queria, né? A gente quer tempo real,
Mas há 2 anos atrás, você tinha um atraso de informação de quase 3 anos. Por divergência da forma de coleta, por divergência de opiniões, ou por falta de cobrar, gestão, cobrar, cadê? E hoje você consegue ter o último relatório, nós estamos coletando o de 2020, dezembro, que é a cada 6 meses, mas paralelo a isso, há 2 anos trabalhando para ter o dado online. E hoje é transparente, você entra no site do DEPEN e você consegue consultar esse dado. Para quê? Para fazer pesquisa. Para quê? Para saber se a política está no caminho certo. Sem dado, a gente não conseguiria ter chegado um pouquinho que nós andamos nesses 2 anos. Um pouquinho que nós andamos. Eu vou mostrar um pouquinho. Um pouquinho é, como é que você tinha 3 anos de dados desatualizados e atualizou em 6 meses? Você vai dizer, é porque já tinha um dado. Não, porque da gestão vem a segunda palavra poderosa, conexão. Eu já ouvi na aula da professora, na aula anterior, a palavra conexão. Como é que eu estabeleço essa conexão do mundo acadêmico com a prática? Como é que eu faço o homem do sistema parar para dizer assim, olha, pausa. Você precisa ter uma carga horária de treino, de estudo. Você que está aí nos assistindo, só para você ter ideia, hoje eu não consigo fazer um curso presencial com a carga horária longa. Mas isso não me impede de acessar uma rede de internet, de acessar uma palestra no YouTube, de buscar um curso pago, um curso do próprio DEPEN, com parceria com a Fundação Pitágoras. Nós temos pelo menos 2 ou 3 cursos de gestores, de diretores, porque a gente sabe que a grande ferramenta de transformação começa pelo homem que está gerindo a grande e a pequena unidade prisional. E como é que eu chego nessa fala? Através de conexão. O que está acontecendo aqui é uma grande conexão. Por isso você está de parabéns, recebo parabéns. Abel, é difícil? É, porque eu sei disso. E isso eu descobri, professor Cláudio, nos últimos 10 anos. Os gestores não param para estudar, não dá tempo. Então você tem que botar aquela sementinha no seu coração. Eu tenho que parar, nem que seja 1 hora por dia. Ah, mas eu não consigo parar 1 hora por dia. Então pare 30 horas a cada 6 meses. Ou então pare ao longo da sua carreira, porque você vai chegar num momento e vai dizer assim, ó, eu tenho toda a prática. E você vai olhar para um lado e para o outro e vai viver mais 30 anos sendo gestor. E vai acabar aqueles 30 anos, você vai se aposentar e vai olhar para o lado, cumprir uma grande missão. E aí vem a pergunta poderosa, será? Será que você cumpriu uma grande missão? Será que se você olhar para o lado, para a sua família, você conseguiu cumprir sua grande missão e ter uma família estruturada? Será que você conseguiu plantar a semente? Ah, eu salvei uma vida, beleza. Isso eu fortaleço, sim. E se você puder salvar 1.000 vidas, 10.000 vidas, 1 milhão de vidas, 3 milhões de vidas. O sistema prisional tem 750, vamos arredondar o número, não o número atual por causa da pandemia, vamos botar 750 mil vidas ligadas diretamente ao encarceramento. Entrada e saída. Agora vamos multiplicar por 10, que eu acho que não dá para multiplicar por 10. Eu posso até falar ao longo do tempo ou em outro momento. Vamos botar que se a gente multiplicasse por 10 pessoas ligadas a quem está preso, 7 milhões de pessoas, vamos dividir por 2, vamos ficar em 3 milhões de pessoas. O teu impacto pode causar um reflexo em 3 milhões de pessoas. Ah, Abel, não pode não. Pode. Quando eu falo aqui do Dr. Lorival, eu tive a honra, professor Cláudio, de conhecer São Paulo na sua essência em 2016. Diante de uma crise da questão de ataque de organização criminosa, eu me vi, foi determinado que eu fosse a São Paulo, eu já tinha uma parceria muito grande com o Dr. Lincoln, e a rotina do dia a dia nos fazia, não tem tanta novidade para a gente conhecer, porque são cadeias cheias, superlotadas. O Brasil tem um número excessivo de presos, beleza, então a gente... E quando eu piso na região de Prudente, eu encontro automação, inovação. Tem que ser normal, inovação. Sabe quem automatizou quase 90% das portas? O homem do sistema. Porque um gestor acreditou neles. Fez um concurso e selecionou uma equipe. Essa equipe se entregou de corpo e alma, não para interferir numa vida, para interferir em 30 mil vidas. Eu só estou falando agora de servidores de São Paulo. Está lá dentro de um sistema, que eu não vou falar de arquitetura, tem uma fala agora à tarde do professor, e é importante entender de arquitetura física, sim. Entender
mas a gente não tem como demolir mais a arquitetura do passado, a gente tem que adaptar e viver com o que tem e tentar fazer o melhor. Mas lá atrás, iniciaram o processo de automação de portas de forma simples, com erros e acertos, mas muito mais acertos. E eu tive a honra, naquela data, além de tratar de ações de crime organizado, eu fui conhecer a gestão de São Paulo, no seu íntimo. E o que era normal, professor Cláudio, para aqueles gestores, para mim, foi extraordinário. Eu entrei na unidade feminina de Tupi, gerida pela diretora e atual diretora Adriana. E também não estava na programação aquela visita. E foi a primeira unidade naquela proporção feminina que eu visitei. E quando eu entrei lá dentro, eu vi pura gestão. E aí alguém vai dizer assim, não, Abel, tem esse problema, aquele outro problema, aquele outro problema, aquele outro problema existe para todo mundo. Agora, se eu pegasse esse problema e levasse para Roraima, aí sim, quem está falando que está vendo o problema lá e diz assim, meu Deus, é o fim do mundo, Roraima. E o servidor de Roraima realmente viu o fim do mundo, porque ele não conseguia nem entrar na unidade prisional. Ele não tinha nenhum grupo de intervenção para apoiar numa crise. E escutem só, antes da entrada do DEPEN, do governo federal e do Brasil na unidade, na PANC de Roraima, em outubro de 2018, quem entregava alimentação, na conversa do dia a dia, quem pagava a quentinha para os presos, quem precisava entrar dentro da unidade prisional lá em Roraima, com 2.000 presos. Olha só, 2.000 presos. O Estado tinha quase 3.000 presos. Não é nem uma unidade prisional do Odirley. Não passa nem perto. Não é nem uma unidade prisional de um gestor regional de São Paulo, que tem 40, 50, 60 mil presos. Lá era uma missão humanitária. O Estado não entrava. Tinha que chamar o BOP para entregar a alimentação do preso. O Estado não conseguia tirar o preso para poder levar para a audiência, porque tinha que pedir autorização. Agora eu acho que eu voltei. Estão me ouvindo? Acho que tive um problema técnico, mas eu não vou perder o ritmo. Lá sim era uma missão humanitária. Lá sim o servidor não tinha uma ferramenta para operar dentro de uma unidade prisional. E se eu falasse isso para o servidor lá em São Paulo, naquela data, ele não iria acreditar. E se ele visse, pudesse ver com seus próprios olhos, se ele ouvisse e se ele sentisse. E durante a ação em 2018, final de gestão de 2018, aí sim, para mim, uma das grandes missões humanitárias dentro do sistema prisional brasileiro. O Brasil se uniu com o governo federal para operar dentro da unidade PANC em Roraima. Missão humanitária. Quando eu comparar aqui, Rio Grande do Norte, Alcaçuz, a palavra gestão, Alcaçuz e Roraima, a PANC de Roraima, a principal unidade prisional de Roraima, quando eu fizer a comparação e falar assim, intuitivamente, é empírico, não é científico o que eu vou falar. Se você perguntar, Bel, na tua experiência, na tua visão, como era o nível de gestão lá em Alcaçuz, do Estado, do sistema prisional? Vamos botar mais 10. Mais 10. De 0 a 100, mais 10. E como era lá em Roraima? Em Roraima, menos 80. Menos 80. E quando eu visitei em 2016, se eu já visitei tantos outros locais, e aí a pessoa diz, Abel, tu vivia viajando? Nada, rapaz, era muito difícil viajar. Só que quando eu não podia viajar, eu entendi a lógica da arquitetura física da unidade e eu pesquisava na internet. O que te impede, o que você acredita que te impede, a internet te proporciona a você visualizar uma arquitetura física em Curitiba, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul.
E por que você chega a menos 80? Porque eu digo, era uma missão humanitária. E aguardem daqui a 2 anos, Roraima, tem tudo para ser quase um sistema europeu. Eita exagero, Abel. Porque vocês vão conseguir ver, sair de menos 80 para uma gestão razoável de 60%, 70%. Através dos seus gestores. Mas para isso precisa de capacitação dos servidores. Eles precisam se envolver e precisam, uma palavra que eu não falei em lugar nenhum, professor Cláudio. Eu estou dando essa para você. Amor. Aquela fala que você solta, eu vivi, eu lá, e congela essa fala e bota todo esse amor que tem dentro do coração para fora e diz, eu posso influenciar muito mais no sistema prisional brasileiro. Eu posso contribuir muito mais. Abel, porque você fala isso porque quando eu estive dentro de São Paulo, eu vi amor pela causa. Quando eu assisto Carcereiros, assisto pouco, eu não tento assistir tudo, mas eu sei que ali tem a história, tem muita história do passado que a gente não conseguiu contar. Mas ali não é a realidade atual. Ali não é a realidade atual. O servidor de São Paulo tinha que entrar no meio dos presos. Brasília já não entra no meio dos presos. Tinha que andar no meio dos presos. Com automação, eu vi um sorriso no olhar da servidora que estava dentro do presídio. E como, ao longo da minha história, a gente buscou muito treinamento, uma das grandes ferramentas que nós treinamos foi comunicação. E você, líder, você, gestor, e eu vou falar no final, todas as palavras-chave, eu vou te dar uma. O grande líder tem que entender de comunicação não verbal. Para ele entender as pessoas que são à sua volta, porque o sistema prisional é feito por pessoas, do preso ao gestor, aos servidores, a quem tem ligação direta com o sistema prisional, com todas as instituições. E quando você entende isso, você começa a entender a sua essência, a lidar com as pessoas, e você vai ver que 70% da comunicação não é a falada, é a que a gente vê por reação. Isso serve para lidar com os internos, isso serve para lidar com o nosso público, nossos servidores, isso serve para lidar em treinamentos. E eu olhei no olhar daquela servidora, a felicidade. Significa que aquela ação que começou com o servidor de São Paulo, aqui em homenagem ao Marquinhos e toda a sua equipe, todos os colegas, recebam todos, não vou saber lembrar o nome de todo mundo, eu tenho que representar alguém. E esse alguém te representa. Olha a vaidade. Esse alguém te representa. A ação de vocês, eu resumo no sorriso daquela servidora que nem sabe quem eu sou e eu nem sei quem é ela, porque eu só fiz uma pergunta poderosa para ela. E o que mudou sua vida? E ela nem precisou responder, o sorriso já respondeu. Saúde mental do servidor, estresse, peso, coragem, controle. E aí eu posso ir para Brasília, e eu vou controlando meu tempo, professor Cláudio. E eu posso ir para Brasília. Brasília, a última rebelião foi em 2002. Eu vou arredondar porque eu sempre erro. 2001, 2002. E o povo aqui me dá porrada depois. E eu vou falar do Coronel Paim, que hoje é o Senasp, da Secretaria Nacional. Eu não conheci o Coronel Paim. E eu fui tratar de uma reunião com ele aqui em Brasília. E sentei na mesa com ele, ele falou. Muita conversa, tal, como está em rede aberta, eu não vou contar os detalhes da conversa. E ele falou, quer combater o crime organizado? Controle de pátio. Eu já tinha isso na minha fala, mas foi muito forte naquele momento ele falar aquilo. E ele disse, e aí eu falei, estou falando com uma pessoa que está sabendo o que está falando. E ele disse, nós não tínhamos vida. Nós entrávamos na cadeia quase toda semana, aqui em Brasília. E o Mauro, que é o atual secretário do Ceará, ele até brincou, ele é um doido, mas aquele homem, filho de Deus, salvou a vida de muitos policiais militares. Aqueles policiais tinham que entrar quase toda semana na Papuda. Eu acho que não era tanto, mas vamos já que era nesse ritmo. E aí eu não podia deixar de perguntar para o Coronel Paim. Coronel, depois que criou o DIPOI, que criou protocolos de segurança, quantas vezes o senhor entrou na Papuda? Quantas vezes o seu policial do choque entrou na Papuda? Ele disse, nunca mais, Abel. Minto. Só entrou para treinar. Vamos para Roraima?
A maior tropa de elite que o Estado tem é o BOP, é o GAT. O GAT entrava para pagar alimentação. E eu perguntei num evento da Força Nacional. E eu pedi, é tipo igreja, eu chamei ele na frente e pedi para aquele policial dar o testemunho dele. E ele disse, além da questão, mudou totalmente o ritmo. Eles eram uma tropa de elite, eles são preparados para crises. Eles estavam na rotina da unidade. E eu perguntei, o quanto a mudança na PANC, com a ação não só do governo federal, mas do Brasil, porque vários servidores, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, se dispuseram aí, foram, para entender e conhecer uma nova realidade. Ele disse, Abel, o policial do BOP voltou a ter vida. E aí o policial de Alcaçuz, do choque do BOP, que tinha que entrar toda hora dentro de Alcaçuz, eles passaram a ter vidas. Isso é impacto. O sistema não é mais o sistema de 2006. Esse curso está proporcionando abrir essa visão. Esse momento está proporcionando abrir essa visão. Cadê Pedrinhas? O que era Pedrinhas? Como é que um gestor consegue bater e está no site do DEPEN, através do IFOPEN ou do CISDEPEN, como queiram chamar, está lá, o Maranhão bateu todos os recordes de educação e trabalho. Como é que pode isso? Palavra mágica. Gestão. Chave do negócio. Escolham os gestores que vocês querem modelar. Eu estou saindo da carreira. E quem silenciou tua voz? Será que você não pode ser uma palestrante, uma influenciadora do sistema prisional? Uma pessoa que pode montar uma palestra aí uma pessoa que pode estudar e materializar em monografias, em teses, em livros, e compartilhar esses livros, não só trazendo a visão do passado, mas traga a chave. Não adianta trazer só a desgraça, porque todo mundo aqui já sabe que teve morte, que teve problema lá atrás, em Alcaçuz, no Maranhão e no Acre. E a solução, traga a solução. Traga a solução escrita, traga a sua experiência. Os seus 30, 25 anos não é jogado fora, porque ninguém troca tempo, energia e experiência. O que você viu, ninguém toma de você. E os servidores do Distrito Federal passaram a ser o modelo a nível de Brasil. E eu falava isso no auge da crise em 2017, 2018. Aí as pessoas, não, porque o centro do Brasil é Brasília. Lá tem dificuldade de servidores também. Lá não tem um efetivo, a tropa de elite não. Lá tem revista em cela todo dia. Lá tem controle de pátio todo dia. E que técnicas são essas? Descubram. Ou, mais na frente, eu falo em uma palestra fechada aqui para vocês. Quer dizer que, lá em Roraima, o Estado não entrava, não tem controle de pátio. Como é que eu controlo o que está acontecendo lá dentro se eu não consigo entrar lá dentro? Ah, mas entra de qualquer jeito. Não. Então, cria metodologia. Lá atrás, o DF não tinha estrutura. E os próprios servidores montaram a estrutura. Para quê? Para vigilância aproximada, que é uma das grandes teorias e teses do Mauro Albuquerque, atual gestor do Ceará. O Estado tem que ouvir o que está acontecendo. Ele tem que estar aproximado. E para isso eu tenho que dar condições. Lá atrás, o Estado não tinha tanto dinheiro, não, no Distrito Federal. E eles foram criando. E por que você fala isso, Isabel? Porque tem o CIR. O CIR é uma unidade prisional de 3 andares. Em 2017, no auge da crise, tinha quase 4.000 presos e não tinha um celular lá dentro. Como é que pode? E numa unidade que tinha 1.200 presos, tinha 500 celulares. Técnica, conhecimento, treinamento. Por isso nós precisamos unir o mundo acadêmico com o mundo operacional. Porque aí o povo quer prevalecer só o mundo operacional, e eu digo, não adianta ter só operacional, tem que ter o mundo acadêmico, e tem que olhar o sistema de forma sistêmica. Eu tenho preso LGBTI, eu tenho mulheres, eu tenho idosos, eu tenho uma juventude dentro do sistema prisional de 18 a 24 anos. Vamos lá, um pouquinho mais de 18 a 29 anos. Eu tenho líderes de crime organizado, e é só olhar para o presidente federal, a média de idade, aí você já vê a diferença. Há 30 e poucos anos, está no CISDEPEN. Olha, tanta chave para ser pesquisada. Tanta chave. E eu falo, e eu vou te dar uma. E qual foi a chave do Mauro? Controle de acesso e vigilância aproximada. Revista em cela todo dia. É tão simples que você vai dizer, não é possível isso acontecer. E isso se espalhou para Roraima, para o Rio Grande do Norte, para o Piauí, para o Maranhão. Já estava em Brasília.
Espírito Santo. No auge da crise do Espírito Santo, do Brasil, no sistema prisional, ninguém falou do Espírito Santo. E alguém foi e soltou a matéria, deve estar na internet, eu não lembro mais, era tanta informação. Olha só, imagina se eu, que não estava operando o tempo todo na ponta, e você tem 20 anos, ou você tem 20 anos que dialoga com o sistema prisional, se estou soltando tanta chave, quantas chaves você não tem para soltar? O problema é, para onde você está canalizando? Para revolta? Só para criticar ou para agir? Por isso, mais uma vez, haja. Quem está dentro do curso está plantando a primeira semente e está pegando a chave poderosa. Espírito Santo. Corte Internacional de Direitos Humanos. 2007, o DEPEN participou também com a equipe de Brasília, na época. O Mauro, a gente fez a segurança máxima, visitei recentemente, e quando eu visitar sua cadeia ou unidade prisional, ou tiver em algum lugar e ficar sorrindo, não pensa que eu sou bobão, não. E eu lá dentro, o pessoal fica pelos cantos, e eu lá sorrindo, esse sorriso, porque é um ambiente pesado, eu tenho que levar assim, mas claro, se precisar intervir, eu sei, incorpora de novo o agente, o operacional, e nós vamos entrar para a operação. Eu estava lá, mais uma vez, em outro local, sorrindo. Mas não era escancarado, era um sorriso de leveza. Porque eu sabia que há 13 anos atrás, 20 homens do DEPEN entraram naquela unidade e começaram uma semente de um processo de transformação. E aí eu esqueci mais uma vez, mas não vou esquecer mais. Ele foi gestor no DEPEN e foi secretário. Doutor Anderson, não posso esquecer, desculpa, é muita informação. Chega um grande gestor como secretário. E ele promove, na época tinha container, vale a pena estudar o Espírito Santo. E de Deus também, se quiser estudar. Mas vale a pena estudar o Estado, o sistema prisional do Espírito Santo. E por que o Brasil, no auge de uma crise, todo dia notícia, em 2017, ninguém falou do Espírito Santo que não tinha morrido, ninguém. Aí alguém publicou a matéria, morreu preso, mas morreu de outra coisa, mas não foi de crime organizado. E se eu contar para vocês que lá, no presídio de segurança máxima deles, professor Cláudio, não tem faccionado separado. Mentira, Bel, duvido. Não é uma cela e a outra, não. Em Brasília, a metodologia é aqui, ó. A área de segurança máxima é um preso de uma facção, na outra cela de outra facção, na outra cela de outra facção. Lá não, é junto. Descubra essa chave. Liga para alguém do Espírito Santo, mas alguém que não tenha raiva, que só solta raiva, que pegue sua chave poderosa e solte prosperidade de informação para pegar. E aí, de novo, ninguém do Espírito Santo disse, opa, vocês querem saber o que eu fiz? Opa! E eu falei isso para os colegas do Espírito Santo. Por que vocês não apareceram? Porque a voz, porque a escrita de vocês, às vezes uma publicação, não mostrou o que o Espírito Santo, o que o sistema prisional do Espírito Santo estava fazendo, que não apareceu naquela crise de crime, de organização criminosa em 2017. O que aconteceu? Eu estou te trazendo uma informação poderosa. Lá dentro, no presídio de segurança máxima, tá? Os líderes não ficam separados. E você vai dizer assim, lá atrás, a vozinha está falando, ou mentira, eu só estou te dando a chave. E você, que é o estudioso, vai pesquisar nesse momento. E se tiver alguém do Espírito Santo, observem o quanto vocês são poderosos. Vou voltar para São Paulo de novo. Porque aquele colega que chegou no meu pé e disse assim, ó, isso aqui tá ruim. Eu falei, vai lá em Roraima. É uma pena que ele não foi, mas servidores de São Paulo foram. E aí eu tenho voz para falar. Essa voz, ela se espalhou pelo Brasil. Não pela internet. Porque eu ainda tinha muito receio, muito medo, né, que trava a gente. Medo da crítica. E eu fui gradativamente falando. E aquela energia foi tão forte que em 2018, o final de gestão, olha só essa chave poderosa. Quem era o gestor do DEPEN na época? Doutor Tássio, delegado de Polícia Federal, hoje está no Rio de Janeiro. Faltava 2 meses para acabar a gestão dele e ele gerou energia e disse, nós vamos operar em Roraima. Ele acreditou tanto na gente, nos nossos servidores, na missão e no pedido do Estado de Roraima. O Estado de Roraima se uniu e pediu, ajudem-nos. Eu preciso de ajuda. E a força do Brasil foi a Roraima no final de gestão.
Poderia ter ficado para o ano seguinte. Mexer no sistema prisional não é fácil. A nossa ex-diretora Cíntia, do Sistema Federal, coordenou toda a FTIP por Brasília, de Alcaçuz. Ela sabe o tanto de reclamações judiciais ela teve que responder. E olha só, ela é diretora dos presídios federais, geral dos presídios federais. E olha o que ela estava fazendo, cuidando do nosso Brasil. Quem é Cíntia? Quem é Cíntia Rangel? Será que alguém já parou para estudar? A nossa atual ouvidora do DEPEN? Que chaves essa mulher tem? Quem é essa mulher poderosa que, entendendo das dificuldades do sistema prisional, qualquer operação que poderia ter, ela se propõe a dizer: nós vamos intervir em Roraima, num final de gestão. Tudo ia mudar 2 meses depois, sem saber quem eram os próximos gestores. Abel, mas isso é normal, será? E por que não aconteceu nas gestões anteriores do estado de Roraima? Isso tudo é informação para que a gente possa debater, e eu volte para São Paulo em 2016, quando eu vi o RDD, o procedimento do RDD. Ah, Abel, mas pode ser que você viu algo mais arrumadinho. Não, filho, eu vim de cadeia também. Eu trabalhei na unidade prisional. Eu não sou o maior especialista, porque eu sei que eu estou do lado dos maiores especialistas. E aí, mas eu vou observando. E aí eu cheguei no RDD e vi a metodologia e sabia que um colega lá em Catanduvas foi lá, ele foi esse funcionário, foi servidor de São Paulo, ele voltou, pegou a chave, juntou com o nosso, na época, chefe de segurança, debateram a rotina do Presídio Federal. E olha só, a semente do procedimento do RDD de São Paulo foi plantada num Presídio Federal. E se duvidar, quem plantou a semente foi você, que está aqui assistindo a gente agora. Eu estive no evento em 2018, no Rio de Janeiro, fechando um curso, para mim um dos melhores cursos de inteligência penitenciária do país. São poucos. Eu já digo, crie o seu. O DEPEN criou e atingiu mais de 70 cursos básicos de inteligência e chegou no Paraguai e na Bolívia. Olha só, o Brasil chegou em outros países. Eu vou te falar outra, antes de dar essa outra chave. São Paulo tem a maior população prisional da América Latina. São Paulo é um país. Você, gestor de São Paulo, é acima da média. Só que a rotina às vezes te consome. E você não consegue olhar isso. Aí você passou 30 anos, criou metodologias, e você não celebrou um dia a metodologia. Por quê? Porque fazia parte do processo. Eu sou gestor. Tá? Agora eu só quero o seguinte: tenha entusiasmo nas suas pequenas ações e multiplique essas ações. Compartilhe, porque seu servidor vai ver isso, ele vai te seguir. E aí, eu vou pegar o RDD e vou dizer: o RDD foi uma das boas e grandes sementes para o Presídio Federal. E um dos poucos. Muitos estados falam de RDD. Ah, eu tenho um RDD aqui. Não tem. O RDD é o de São Paulo. Ah, então tal lugar tem, beleza, mas não é a estrutura. Foi montada uma estrutura de RDD em São Paulo. É uma unidade de RDD. E o Presídio Federal foi montado com essa estrutura, ele não é de RDD. Ele tem uma área para inclusão e RDD, um banho de sol individual. Mas a estrutura que eu conheci no Brasil até então, Presídio de Segurança Máxima. Ah, sim, agora estão se trabalhando nesse projeto, tanto o DEPEN como alguns estados já fizeram. Aí é outra história. E aí eu vejo a automação, e vejo uma unidade com 4.000, 3.000 presos. E o diretor sabe onde está cada um daqueles presos. E o servidor sabe onde está aqueles presos. E o cara vai vendo, eu digo, meu Deus, aí tu chega em outro estado, em outra unidade, o cabo, que preso é esse? Não, não sei não. E quantos presos tem aí? Não, pai, tem 3.772. Aí eu digo, tu olhou hoje? Não, porque eu olho todo dia. Aí você vai em outro lugar, tem quantos presos aí? Rapaz, não sei não, mas na última contagem deu... Na última o quê? Na última contagem. Então, quanto tempo você não fez contagem? Eu estou falando lá atrás, viu, gente? Estou falando da data de hoje, não. Isso é gestão, e ela estava sendo abandonada. E eu vou para o Rio de Janeiro, para Bangu. Lá o agente entra todo dia para fazer o confere. Só que ele entra no meio dos presos. Olha cada metodologia, cada experiência. E aí, quando eu saí de São Paulo, aquelas cadeias limpas e organizadas. Não, Abel, tinha um risco na parede. Um risco. E nas outras que tem pichação e por aí vai. Metodologia de trabalho de inteligência top. Simples e top.
Simples. Ah, não, nós estamos precisando do mega equipamento, do drone espaçonave e tal, tal, tal. Eu toquei? Às vezes é só o simples. O homem do sistema foi treinado e preparado para começar do simples, do pouco. E ele vai multiplicar com o conhecimento. E vamos para a reta final. O que eu quero te apresentar hoje é que o sistema prisional ele lida com pessoas presas, que vão ser soltas, servidores, policiais penais, servidores de saúde. Um gestor prisional, ele é quase um gestor completo de um Estado. Mexe com orçamento, mexe com inovação, mexe com política. Pode montar uma fábrica dentro da unidade prisional, e aí você vai dizer, isso é impossível. Para quem já conseguiu, em Minas Gerais, fazer um galpão, muito trabalho. Em São Paulo, que eu não consegui visitar todos, mas nós estamos com um protocolo agora de plano diretor, e nosso colega Torquato está visitando todos os estados para pegar as boas práticas. Santa Catarina. Eu chorei em Curitibanos e Chapecó. E vocês têm um aluno dentro da turma, o Zani. Zani, é de Deus a ferramenta poderosa que foi entregue a vocês. E foi da simplicidade de um homem comum, que é a simplicidade da maioria dos gestores prisionais, que aprenderam a se virar nos 30. E aprende a lidar com as pessoas nos 30, ele vai aprendendo. Só que eu quero dizer, existem ferramentas, existe curso, você tem que fazer esses cursos, você tem que tirar um percentual do seu salário, da sua dedicação, do seu tempo. Para quê? Para qualificação. Porque te joga 10 anos na frente. É simples assim. É simples assim. É só olhar as pessoas de sucesso. E eu não estou falando de riqueza. Sucesso, prosperidade, felicidade. Eles não pararam de se qualificar. E um dos homens mais fortes do Brasil hoje, que me fez chorar, que representa os servidores de Curitibanos e Chapecó, o Zani, que está aqui na turma. Quando eu entrei na unidade prisional, eu nunca tinha entrado numa indústria. Eu nunca tinha entrado numa fábrica. Eu não sabia que estava no presídio. E o presídio era presídio de verdade. Eu te convido a ir conhecer Chapecó e Curitibanos. Porque eu tenho certeza que o que você já faz na sua unidade ou na sua região, você vai multiplicar por 100. Ah, mas funciona mesmo? Funciona. Lá atrás eu recebi uma crítica quando falou das boas práticas. Todo mundo é diferente. Eu também acredito, tem a regionalização e tal. Mas a energia, ela é do sistema prisional. O entusiasmo é do gestor do sistema prisional. A força é do homem do sistema prisional. Esse homem é único, é brasileiro, está aqui dentro. Da próxima vez que você olhar e dizer assim, oh, meu Deus, eu nunca imaginei que São Paulo é maior. É uma América Latina quase que completa. Eu nunca imaginei que se você saísse da rotina do dia a dia, da sua gestão, você, por exemplo, que é o gestor regional, e fosse lá em Roraima, você iria encontrar um sistema com 3 mil presos. Você ia dizer assim, meu Deus, por que não fizeram isso? Por que não fizeram aquilo? A gente não pode culpar para trás. Vamos buscar aqui culpados. Porque nós temos que buscar a nossa qualificação. Nós temos que avançar nesse network, nessa conexão. Chaves poderosas. Secretário do Maranhão, Murilo. Quem é esse cara? Ex-gestor de Minas Gerais. Chegar no nível de recorde, batendo recorde no sistema prisional do Maranhão. E quem é o nosso Davi do Brasil, do sistema prisional? Quem é o Davi que derrotou Golias? Quem é Mauro Albuquerque? Que trajetória é essa? De um homem que treinou o JIT de São Paulo, dando as suas primeiras sementes. Que treinou o GIR do Rio de Janeiro, plantando as suas primeiras sementes. Que ele treinou vários servidores do Goiás, plantando as suas primeiras sementes. Que montou em 2011, onde muitos falavam, é louco, botou 111 agentes no curso de intervenção, todo mundo falava que tinha que ter só 20 pessoas, é tropa de elite. Ele pegou a chave da multiplicação e treinou 111 policiais penais na época, agentes penitenciários, servidores prisionais. O sistema prisional é uma semente de multiplicação. E essa semente é feita hoje
nessa turma, nessa fala, no Brasil. Podem silenciar qualquer cargo, podem tirar, podem mudar, mas para quem veio com propósito, para quem veio com a missão, quando isso é desbloqueado, ninguém segura mais. Nem o crime, nem o mal. Porque os olhos do mal se fechará para quem é do bem. E isso é a missão do homem do sistema. Ele lida todo dia, enfrentando as maiores séries de desafios, reais e imaginados. Vamos falar espiritual. São desafios tremendos. Eu estou te apresentando pequenos homens, iguais a nós, seres humanos nessa terra. Hoje, o Davi Mauro Albuquerque, no Ceará, chegou como secretário e só vestiu a farda, representando a força do homem e o preparo do homem do sistema prisional. E o crime organizado o desafiou. Quem bateu o pé não foi o Mauro, ele só vestiu a farda. Quem bateu o pé foi o crime. Foram quase 28 dias de ataques no estado do Ceará. Tentaram derrubar pontes, tentaram destruir, pedindo a simples saída do mal. E nenhuma cadeia virou. O estado do Ceará, vamos para ferramentas poderosas para o nosso futuro. Eles já registraram em matéria, eu pedi para registrar, conversei muito com o seu 02, Michael, e os outros gestores. O estado do Ceará tinha 30 mil presos no dia 31 de dezembro de 2018. Quando ele assume no dia 2 de janeiro, ele recebe com 29 mil e lá vai a cacetada. A polícia do Ceará é uma das melhores polícias do Brasil e ela não parou, principalmente quando teve a onda de ataques. Um ano depois, no dia 31 de dezembro de 2019, o estado do Ceará tinha 25 mil presos. Quanto? 25 mil presos. Diminuiu? Fizeram que soltar os presos? Deixaram de prender os presos? Não. No dia 31 de dezembro de 2018, o estado do Ceará tinha 140 e poucas unidades prisionais. No dia 29 de janeiro de 2019, um mês depois, Mauro e equipe tinham fechado 96 cadeias. Sistema europeu fechando cadeia. Rio Grande do Norte fechou mais de 14 unidades prisionais. Quem sabe mais na frente eu falo um pouco mais disso. Mas como é que fechou 96 cadeias? Como é que diminuiu os presos? Por que tem que registrar isso? Porque veio a pandemia. E quando começa a pandemia, o estado do Ceará devia ter 24 mil, era 24 mil presos, 24 mil e poucos presos. E hoje deve ter 21 mil para 22 mil presos, que aí entra a situação da pandemia. Mas vamos lá, e por que não aumentou a massa carcerária? Alternativa penal e monitoração eletrônica. E bem a professora Adriana já chamou para o debate. Aqui vem a fala do ex-diretor do DEPEN, defensor público, que bateu muito perna pelo Brasil, a malinha dele, levando a política de alternativa penal, brigando pela política de alternativa penal. A semente que ele plantou lá atrás, ela se prospera hoje. E nós não paramos essa política, ela continua firme e forte, com suas dificuldades. E aqui está o mundo acadêmico para debater, para se juntar ao CNJ, encontrar as dificuldades e a gente ampliar essa política. Ela é a política moderna da Polícia Penal brasileira. A Polícia Penal brasileira vai chegar com uma chave muito poderosa, não só do cárcere, mas também das ruas. E o Mauro já mostrou um pouquinho com a sua equipe. Monitoração eletrônica, ele dobrou por aí. A política do judiciário de alternativa penal. E aí vem o grande segredo do homem do sistema. Gestão. O grande segredo que você vai ouvir aqui dentro. O ano de 2018, o estado do Ceará fez 3.000 audiências. Para ficar preciso, guarda esse número, 2.800 e poucas audiências. No ano de 2019, um ano depois, lembra? Diminuiu as cadeias. Né? Então, pegou preso de um lugar, levou para o outro. Fechou ex-delegacias. Inventa tem a delegacia, tira a polícia civil e vira um presídio. Isso não é presídio. Isso não é gestão. E o que acontece? Fechou as delegacias.
Um ano depois, 25 mil presos. Tinha quase 30, caiu para 25. O estado do Ceará fez 30 mil audiências. Significa que o judiciário trabalhou 10 vezes mais. E eu vou te dar a chave poderosa da gestão do futuro no meio de uma crise. O que se era debatido lá atrás não tem mais como voltar. Videoconferência. E se desenhe nessa turma ações mostrando o poder da videoconferência. Professor Cláudio, o sistema do Ceará tem que ser estudado porque o que se debate tanto foi feito. Goste ou não goste, concorde ou não concorde, com ação operacional e ação teórica, técnica e científica, quando ela se juntou na prática, funcionou. O judiciário do estado do Ceará trabalhou 10 vezes mais, não foi cancelada uma escolta. E por que é importante falar isso? Porque alguns estados atrás não faziam escolta. Por quê? Porque o crime organizado não deixava. Porque faltava o quê? Controle. Por isso, nos últimos 2 anos, a palavra-chave foi controle. E para encerrar, aqui eu não estou falando como um departamento penitenciário nacional, mas como um aluno, como um professor, como um colega. Entre no site do DEPEN. Lá dentro vai estar os dados na sua proporção. A gente ainda quer os dados online. Vai chegar, eu tenho fé. A fé que eu tive para que chegasse em Roraima, chegou. A fé, a energia. É só quem me conhece há muito tempo, eu já falava lá atrás, a profecia do Maranhão, onde poucos falavam que o Maranhão estava entre os 5 melhores. Eu te desafio a dizer agora, será que ele está entre os 2 ou 3 melhores? Os números estão à disposição da turma. E eu falo para vocês, no site do DEPEN, instrumento de repasse, você vai ver todos os convênios de trabalho, de saúde, de alternativa penal, de monitoração, valor repassado, taxa de execução. E aí você vai descobrir que em muitos estados não acontece por problema de gestão, mas não é por questão de competência ou incompetência. Às vezes é de articulação, a necessidade de outro órgão, de outra instituição para fazer a licitação, a necessidade de um network. Hoje nós pegamos professores, servidores que são mestres em outros estados, como o Zani e a equipe dele, que foi a Tocantins implementar o fundo rotativo. E o estado disse, o secretário de Tocantins disse, nós vamos bater todos os recordes do Brasil em silêncio, que é isso, gestão. E vai lá, quer dizer que a semente que foi plantada numa visita técnica em Santa Catarina, depois de um simples network de 1 semana, já implementaram o fundo rotativo e estão trabalhando o que é procedimento, segurança e gestão. Por quê? Porque se não fizer isso, não vai para frente. O sistema é igual à nossa vida, ele é sistêmico. Eu tenho que trabalhar a segurança. O sistema que parou na segurança ficou no tempo. E não reclame como servidor, não reclame como homem de carreira se você parou no tempo. Ah, eu estou melhor, beleza. Lá atrás você era o melhor, porque o Brasil estava muito ruim na sua gestão. Só que agora é a era da inovação. Agora está na tua mão, servidor, gestor. Ah, Abel, mas nós temos que debater carreira, não sei o que, tudo bem. É outra ação, é outra energia. Nós temos os sindicatos, nós temos nossos representantes para isso. Gere energia, gere conteúdo, para que eles também usem nosso conteúdo de informação. E aí você tem fonte de pesquisa hoje, dados do DEPEN, dados da pandemia. Se você quiser consultar o que está acontecendo, está lá. Temos os dados dos convênios, os planos de aplicação do fundo a fundo. E aí você vai descobrir o quão é importante ser gestor e ter órgãos de controle. Abel, você está louco. É difícil? É. Às vezes dói, mas pega a essência dos órgãos de controle. Eles são a ferramenta poderosa para o processo de integridade, para o teu processo de gestão, que joga no nível, porque às vezes você chegou num ponto intuitivo, você foi aprendendo, passou no concurso, estudou a LEP, prática, aí você olhou para trás, está lá o Odilei lá na frente, o tempo todo estudando, conteúdo novo, e você aqui, não, porque a prática, eu tenho uma prática, beleza, e cadê o conteúdo? Como é que você senta numa roda com o Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria Pública, e quando for debater da parte jurídica, você não tem um conteúdo jurídico, aí você clama pela prática, beleza.
traga a prática junto com o conteúdo jurídico. E onde é que você tem isso? No momento que você para estudar. No momento que você tira a sua carga horária anual, mensal, semanal e diária para estudar. E, por fim, não adianta chegar no topo se não for com a simplicidade do seu coração. E ela é feita pelas emoções. E eu vou compartilhar para finalizar a minha grande emoção. Estava no Maranhão, em 2018. Eu ia encerrar um evento como convidado. Infelizmente, às vezes alguém se empolga e fala mais do que a gente. E aí vai indo, vai indo. E eu aprendi ao longo do tempo, encerre no horário. Estou passando 5 minutos, mas porque foi autorizado pelo professor Cláudio. Encerre no horário. E eu só tinha 10 minutos para falar. Porque o evento foi se esticando, eu disse, nós vamos encerrar 6 horas. E aquelas 6 horas me fez jantar com uma pessoa lá de Santa Catarina. Um homem simples e humilde, que eu não vou dizer o nome dele aqui, não. Eu vou deixar vocês só com esse gostinho de quero mais de ir lá em Santa Catarina. E aí eu falando de procedimento, de Piauí, de São Raimundo Nonato, Maranhão, cadeia com procedimento, Brasília, Rio Grande do Norte e tal, com contato zero, com vigilância aproximada, revista em cela todo dia, e aquele, chegando na porta do hotel, ele me ouviu falar, e aí ele me parou. O senhor Abel, a humildade de um homem do interior, com a essência de Deus. Ele disse, o senhor Abel, claro que ele não fala assim, eu estou trazendo humildade. O senhor Abel, visite minha cadeia. Aí eu falei, boa, recebi. Lá eu ando no meio dos presos. Aí quando ele falou isso, veio o bloqueio. Pô, lá eu ando no meio dos presos, lá é na disciplina. Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha e a gente vai, chama, conversa e vai, não, isso aqui, aquilo outro. 6 meses depois, eu estava na cadeia dele sem saber que estava lá. E aquele homem simples, nos servindo num coffee break, num jantar, ele olhando para mim, eu achei muita gente me conhece, eu não conheço, não dá para lembrar de todo mundo. E ele me olhando, ele disse, senhor Abel, você não está lembrando de mim? E me servindo um refrigerante. Eu sou fulano de tal. E hoje o senhor veio visitar minha cadeia. E aqui fica a grande lição para a gente. O coração humilde te joga em lugares que você nunca imaginou na vida. Nós não precisamos ser o cargo. Nós não precisamos ser o diretor. Nós não precisamos ser o melhor em tudo que nós fizemos. Eu vim para o mundo e fiz um procedimento, e fiz aquilo lá, aquilo outro. Nós só precisamos plantar a semente e fazer por um propósito e uma missão. Para aqueles que creem, uma missão de Deus. Para aqueles que têm a fé de uma mudança, um propósito de vida. Para chegar lá no fim e contar. Eu fiz a diferença no mundo. Eu plantei a semente do conhecimento. Eu multipliquei. E ali foi um tapa na minha cara. Porque quando ele falou que andava no meio dos presos, eu vi a metodologia dele. Eu vi uma indústria. Eu vi o homem do sistema trabalhando do lado daquela indústria. Presos produzindo, estudando. E aí eu disse, isso aqui vai para o Brasil. Isso aqui vai para o mundo. Porque o Brasil, sim, é uma semente de transformação do sistema prisional. Temos muitos problemas? Temos. Mas nós não somos só os problemas. O problema, ele veio para o homem superar e desafiar. E ninguém nunca disse, na história do sistema prisional, na história contada na Bíblia, vou pegar a Bíblia da minha esposa, que tem lá falando do carcereiro. Alguém pode contar essa história lá do comecinho. O Torquato, meu colega, ele disse que a primeira profissão da Bíblia é do carcereiro lá no Éden. A vigilância, os que estavam vigilantes. Essa parte eu não sei. Mas nossa profissão está na Constituição e na Bíblia. Que Deus nos abençoe nessa missão, que nos proteja. E que você, que está nos acompanhando, do sistema ou não, o segredo está nas pessoas. É a última fase do treinamento. É a última etapa. Aprenda a vencer suas dificuldades com as pessoas. Deus colocou aquelas pessoas do seu lado. Deus colocou você nessa turma. Deus te colocou nesse domingo, 11/4/2021, às 12:10, para que nós estejamos juntos, concordando ou não
com a opinião de um colega ou de outro. Mas nós estamos juntos para fazer um sistema prisional melhor. Não para deixar um nome, para deixar um cargo, para deixar mas por um propósito. De ser a transformação em 3 milhões de vidas. Muito obrigado, professor Cláudio. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Foi muito bom estar aqui. Espero nos encontrarmos mais. E gratidão. Meu querido amigo Sandro Abel, eu fico sempre muito entusiasmado quando ouço você falar, porque eu sei que sempre pode se fazer melhor, né? E todos que estão aqui são vocacionados. Eu sempre falo que trabalhar no sistema prisional é vocação, né? São abnegados, são pessoas e profissionais que às vezes deixam a família de lado para ficar no dia a dia, numa unidade, a semana, e assim vai e se passa a vida. Eu lembro logo no início, né, você sabe, eu estive ao lado do grande amigo, e foi um excelente profissional, gestor do sistema prisional, que foi o Lorival Gomes. Eu não peguei a fase dos ataques, mas eu cheguei no momento posterior e pude colaborar na gestão com ele. Naquele momento, quando eu cheguei na Secretaria da Administração Penitenciária, em São Paulo, uma das missões que ele me deu foi justamente de organizar as informações do sistema prisional. No primeiro momento, aqui em São Paulo, e depois, obviamente, numa interlocução junto com, à época, o Ministério da Justiça e o DEPEN. E eu sou categórico em falar para você, Abel, categórico. Eu falava para todo mundo naquela época. Nós temos os números imbatíveis. Um não bate com o outro. Nós não tínhamos, naquele momento, as informações que nós aqui, gestores em São Paulo, precisávamos, e muito mais na ponta, os diretores de unidade, para se tomar alguma medida em termos de política criminal penitenciária, desde a mais simples de uma transferência até uma mais estratégica de troca de equipe. Você não tinha informação adequada, você tinha números que não batiam. E também os bancos de dados que não se convergiam. Hoje, obviamente, o Infopem é o canal onde todo gestor tem as informações de forma muito mais avançadas, muito mais asseveradas e certificadas com os estados. Mas nós temos outros bancos, do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, aqui em São Paulo também os bancos da Secretaria, o Infocrim e assim por diante, e que muitos deles ainda, a sincronia ainda é um pouco claudicante. Estão muito melhores do que a época lá onde eu comecei a mexer com essas estatísticas. E nós, de forma muito incipiente, criamos um grupo de funcionários à época, coordenadores, alguns diretores e funcionários, e começamos a mexer nessa sistemática. E aí foi um aprendizado, Abel, foi um aprendizado, porque aí eu fui vendo a realidade do sistema aqui em São Paulo, perfil das unidades, e pude aí sim conhecer. Aí eu pude conhecer. Muito embora o Brasil, você como corre o Brasil como um todo, sabe que os sistemas prisionais nos estados são distintos entre si, né? Agora, a gestão pode ser unificada, as boas práticas podem ser unificadas, as trocas de experiências são riquíssimas. E este é o objeto deste curso. Este é o objeto do curso, é trazer as boas práticas, esses policiais penais que estão nos assistindo, sejam do curso hoje matriculados ou não, mas eu tenho certeza que isso vai ser um fomento, isso vai ser um incentivo. E avanço, Abel, avanço. Nós estamos, você sabe disso, nós estamos aí estreitando um termo de cooperação com vocês no Ministério. A Stephanie é a grande pilota de tudo isso, mas todos estão participando, para justamente não só aprimorar, mas fomentar a união acadêmica com a união prática de todo o corpo funcional nos estados. E vai ser, digamos assim, um protagonismo que nós vamos levar para os estados de formação de gestores como se nunca tinha visto.
E a oportunidade hoje de estar aqui com você e os demais colegas, professores e outros do sistema prisional é riquíssima. É um aprendizado sempre muito rico. Eu vou parar um pouquinho de falar, porque se deixar, nós vamos aqui nos adentrar, conversar, e é estimulante. Né? Quem é apaixonado, como eu, imagino que a grande maioria que está aqui, ficaria o dia inteiro, né? Nem almoçaríamos. Mas eu tenho, a turma tem aula à tarde, e eu também já recebi aqui mensagens, por exemplo, o professor André Luengo, ele gostaria de fazer uma breve colocação também. Não sei se o professor Odilei, eu vou olhar aqui, mas eu imagino que sim, já levantou lá. Eu conheço o Odilei, já levantou o dedo positivo para mim, então eu vou rapidamente passar aqui, vou responder no chat, eu estou vendo que tem mensagens no chat, mas eu vou passar aqui ao professor André Luengo e, na sequência, ao professor Odilei. Mas o que eu posso te adiantar, meu caro amigo Sandro Abel, gratidão, nós vamos seguir juntos ainda, em muitas ações, em muitos programas, e mais ainda estreitará com você, porque você virá nos brindar não só com palestras, mas efetivamente neste corpo docente. Muito obrigado. Professor André Luengo, por favor. Bom dia, doutor Cláudio, bom dia a todos. É só dizer o seguinte, doutor Cláudio, tudo isso que o doutor Sandro Abel retratou aí é fruto daquele trabalho da sua gestão lá no passado. Então, nós estamos colhendo isso aí. E aqui em público, parabéns, doutor Cláudio. Doutor Sandro Abel, professor Sandro Abel, prazer te conhecer. Como o doutor Cláudio disse, Vossa Excelência é o homem que sabe rir, mas quando ri, mostra os dentes. E quando mostra os dentes, sabe morder. Então, gestor é isso, saber morder e saber assoprar. Então, tenho certeza que o DPEM está em boas mãos. O que eu pedi para o professor Cláudio era o seguinte, doutor Sandro Abel, eu sou da região de Presidente Prudente. E sendo da região de Presidente Prudente, eu conheço as pessoas que Vossa Excelência mencionou aqui. Conheço o doutor Roberto Medina, conheço a doutora Adriana Alckmin, e conheci o doutor Zé Reinaldo, né? Nosso colega aí. E conhecendo eles, eu tive a oportunidade de conhecer o sistema de automação, que Vossa Excelência fala que existe aqui na nossa região. E só um caso que eu vou contar pelo adiantado da hora. Eu levei alunos da faculdade onde eu leciono para conhecer a SAP, a gente chama de SAP aqui em São Paulo, Sistema de Administração Penitenciária. E eu levei uma pessoa, e essa pessoa me emocionou muito. Quando esse aluno, viu a forma como o agente penitenciário entrava antes da automação no sistema, no raio, e fazia a recolha dos presos que estavam no banho de som, ele começou a chorar. Ele disse o seguinte, que coragem que ele tem. E depois eu o levei extemporaneamente da aula para ver o sistema automatizado. E ele deu esse sorriso que essa sua funcionária deu também. Então, fica aqui o registro, e mais que isso, doutor Sandro Abel, fica a vocês, alunos, o recado que é muito importante estudar, é muito importante conhecer também a teoria, porque isso vai salvar vidas, podem confiar em mim. Parabéns, doutor Sandro Abel, excelente explanação, uma explanação de coração, baseada no melhor dos livros, o livro da lei, que é a nossa Bíblia. Boa tarde, doutor Cláudio Tucci, boa tarde, demais colegas e professores, em especial aí o meu amigo Sandro Abel. Parabéns pelo desempenho. E eu queria deixar registrado a todos aqui, e não poderia passar, doutor Sandro Abel. Em 2019, esse homem, dentro do DPEM, ele promoveu o primeiro encontro nacional de diretores de unidades prisionais. Eu tive a honra de representar, ser um dos representantes aqui do estado de São Paulo, e me vi lá na sede da ABIN, né,
lado a lado com centenas de abnegados gestores prisionais. E o que eu tirei de grande lição naquele dia, né? Naquela semana, né, Sandra Bel? Foram vários dias de evento, que nós aprendemos muito com a troca de experiência do colega sentado ao nosso lado. É aquele cara do Amazonas, que estava com uma dificuldade da qual nós já havíamos vencido há tempos, aquele colega de Santa Catarina, que já tinha vencido uma dificuldade que ainda pairava aqui com a gente, e essa troca de experiência realmente deixou um legado. No ano seguinte, tivemos o segundo Encontro Nacional de Diretores, que foi em São Paulo, né? E certamente na programação aí do DEPEN, outros encontros como esse estejam sendo idealizados, planejados. E também colocar aqui a vocês que, já falei isso para o Sandro Abel numa ocasião, no almoço, que a gente busca trabalhar gestão prisional em 3 níveis de serviços. O serviço de segurança física de uma unidade prisional, de nós conhecermos a arquitetura da unidade prisional, que o professor João Carlos vai discorrer aí na sua disciplina ao longo do curso. Nós temos que também ter um conhecimento apurado, né, do serviço de segurança procedimental exigido pela unidade prisional, né, aquele serviço bem feito, como o Dr. Mauro Albuquerque realiza lá no estado do Ceará, que é o controle das unidades prisionais, que é o homem representando o Estado dentro do cárcere. E depois, por um terceiro nível de serviço, o serviço de segurança dinâmica, o serviço de inteligência penitenciária, que eu acho, ao meu humilde modo de entender, o mais difícil de ser executado, de ser efetivado. Muitas vezes por cair no campo da vaidade, né? O homem que detém essa técnica de coligir dados carcerários, de analisar com muita eficiência esse dado carcerário e dela tirar a devida informação de interesse penitenciário, deve levar isso, né, para outros cantões aí do seu estado, do nosso Brasil. Como o Dr. Cláudio falou, a gente sempre trabalha com dados ou informações imbatíveis, uma acaba não batendo com a outra. E o Dr. Sandro Abel, antes de chegar na diretoria de políticas penitenciárias do DEPEN, ele foi um coordenador de inteligência penitenciária. E também bom frisar aqui que hoje essa não é mais uma coordenação, é uma direção de inteligência dentro do DEPEN, né, doutor Sandro Abel? Eu acredito que o doutor Washington Clark, que deve estar à frente ainda, é isso? Já trocou. E a gente sabe do trabalho que é desenvolvido. Então, nós temos que apurar, através desse curso, com cognição teórica e pragmática. Nós não podemos só ficar no mundo do empirismo, daquilo que a própria atividade carcerária nos ensina. Uma coisa que eu sempre coloco também a todos. Eu fui gestor prisional, ingressei como gestor prisional com apenas 6 anos de atividade penitenciária. E eu digo mais, com apenas 6 anos de atividade laborativa. O serviço penitenciário é o meu primeiro emprego. Estou indo para o 14º ano de gestão prisional. E eu tive o grande desafio de me formar gestor prisional na cadeira de gestor prisional. Né? Então, esse curso vai ser um facilitador aí, um caminho para aqueles que pensam em chegar na gestão prisional, de chegar com um preparo do qual eu não cheguei há 14 anos atrás. Porque a gente quer fazer com que a gestão prisional se profissionalize cada dia mais. Então, doutor Sandro Abel, doutor Cláudio, todos os demais colegas docentes, os alunos, os queridos alunos desse curso, estamos todos de parabéns. E como o doutor Sandro Abel colocou, eu vou repetir. Hoje, uma data especial. Tenho certeza que esse curso, pela sua formatação, pelos profissionais dos docentes que estão à frente dele, pelos alunos, muitos deles do sistema prisional e outros que somarão diante do conhecimento científico para o sistema prisional, será referência em nosso país. Então, obrigado, grande abraço, Sandro Abel, e está feito mais uma vez o convite. Itapetininga 1 está de portas abertas para receber e, com certeza, a sua visita, além de nos alegrar, vai trazer grandes conhecimentos para todos nós. Parabéns, doutor Cláudio, parabéns a todos. Meu querido professor e amigo Odilei, é sempre uma satisfação ouvir as suas palavras, ainda mais no momento que hoje nós celebramos o início do curso. E tenho certeza que este curso realmente será
não só inovador, mas como agregador. A troca de riquezas de informações com todos os do corpo docente e dos discentes será motivo de um crescimento muito grande para todos nós. E eu queria aproveitar, ainda estamos ao vivo, para você que está nos assistindo pelas redes UNASP, pelo Facebook, Instagram, que nossa gratidão por estar conosco até este momento, no domingo. Fica aqui o convite para você que ainda não faz parte integrante do nosso curso como discente, visite nosso site, unasp.br, as informações estão todas lá, será um prazer ainda receber vocês neste curso, tá bom? Então, o encerramento das transmissões ao vivo está sendo feito agora, encerramos. Estamos dando por finalizada também a primeira parte do curso, com a palestra e aula inaugural do nosso querido amigo, professor Dr. Sandro Abel. O professor João Carlos vai, à tarde, assumir com vocês a segunda parte da segunda disciplina de hoje, que é o sistema comparado prisional e arquitetura prisional. E aí, obviamente, pelo adiantado da hora, eu imagino, se todos de acordo, 1 hora para a pausa e o almoço, né, professor João Carlos? E voltaríamos, são 12:30, voltaríamos 1h30 para a aula do professor João Carlos até 5h30. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Combinado, então. 13h30 estaremos aqui. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado por tudo. Foi um grande prazer estar com todos vocês. Meu caro amigo Sandro Abel, muito em breve nós falaremos de novo, porque você não vai escapar, você já é do nosso corpo docente. Combinado, meu amigo? Professor André, professor Odilei, demais amigos e alunos que estão aqui. Até mais tarde. Um grande abraço. Tchau.